Estamos em Palmas, hoje dia 7 de maio de 2020, são 19 horas e 8 minutos, no nosso terceiro encontro aqui do grupo de estudos de Nietzsche. A gente já vai passar então para o parágrafo 5 do prôlogo. O parágrafo 5 é um parágrafo bastante denso, né? Ele começa, ele retoma aqui algo que já havia sido indicado, estava previamente indicado lá no parágrafo 3, que foi, né, sob quais condições o homem inventou para si os juízos de valor bom e mal, e que valor têm eles. Nietzsche retoma essa pergunta logo no começo do parágrafo 5. Para mim, tratava-se do valor da moral, ou seja, o que Nietzsche está... no parágrafo 5, ele começa buscando diferenciar o tipo de genealogia da moral que ele está fazendo com as outras genealogias da moral que foram feitas antes dele. E que ele vai dar o nome aqui dos genealogistas ingleses. Por quê? Isso vai ficar mais claro quando a gente entrar na primeira dissertação. Logo nos primeiros parágrafos da primeira dissertação, Nietzsche vai dialogar diretamente com esses genealogistas da moral ingleses. Tá? Mas aqui, ele retoma isso e busca apresentar como o diferencial daquilo que ele está fazendo neste momento. Investigar o valor dos valores. Para mim, né, ele tem a frase aqui, uma das frases logo no início do parágrafo 5, né, ele diz que não interessava para ele ficar revolvendo hipóteses minhas ou alheias sobre a origem da moral, né, na continuidade daquilo que ele tinha falado sobre o Poré no parágrafo 4, ele fala, bom, para mim tratava-se do valor da moral. E mais para frente, no parágrafo 6, ele vai colocar, né, o próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão. Para quem lê isso e não está familiarizado com as ideias de Nietzsche, parece que ele não está falando coisa com coisa. Como assim, né? Como é que eu vou investigar o valor dos valores? Né? Fazer uma reflexão sobre o valor. O que significa fazer isso? Sei. Né? O que ele está querendo dizer com valor dos valores? Eu não vou esclarecer isso agora no parágrafo 5. Eu vou falar isso daqui a pouco, quando a gente entrar no parágrafo 6. Mas é importante a gente ter isso em mente enquanto a gente está lendo o parágrafo 5. Ele enuncia que isso é uma preocupação dele. E logo em seguida ele fala, né? Nisso eu tinha que me defrontar, sobretudo, com o meu grande mestre, Schopenhauer, ao qual aquele livro, A Paixão e a Secreta Posição daquele livro se dirigem. Bom, quem que é Schopenhauer e de qual livro que ele está falando? Aquele livro que ele está falando é o livro que ele estava se referindo lá no parágrafo 3 e depois no parágrafo 4, ou seja, O Humano Demasiado Humano. O Humano Demasiado Humano é um livro escrito por Nietzsche em 1800, um livro publicado por Nietzsche em 1878, que marcou o rompimento de Nietzsche com o Schopenhauer. Quem que é Schopenhauer? Arthur Schopenhauer é um filósofo da primeira metade do século XIX. Tá? Nietzsche é um filósofo da segunda metade do século XIX. Schopenhauer foi o primeiro filósofo com quem Nietzsche travou o contato. Nietzsche ele não estudou, obviamente que no século XIX a educação era diferente, né? Mas ele não estudou o equivalente nosso a uma faculdade de filosofia. Ele estudou, na época, filologia. O que é filologia? Filologia é um ramo da parte da linguística, né, ligado à área do curso de letras. Nietzsche, a gente pode colocar assim, né, se fosse nos tempos atuais, Nietzsche a formação dele é em letras. Ele estudou filologia clássica. Ele era especialista nos escritos clássicos gregos e tudo mais. Inclusive, os anos de vida dele, que ele trabalhou como professor na Universidade da Basileia, de 1872 até 1880, antes dele ser aposentado por invalidez, ele trabalhou como professor de filologia clássica. Quando ele tinha
26 para 27 anos de idade, ele leu a obra principal do Schopenhauer, que é O Mundo como Vontade e Representação. Essa é uma obra na qual Schopenhauer ele faz uma série de reflexões, que agora vai ficar complicado a gente fazer toda uma reconstrução do pensamento de Schopenhauer aqui, mas o que nos interessa nesse momento é o seguinte: a Schopenhauer, nesse livro, ele coloca como ele segue uma reflexão metafísica, tá? Ele desenvolve uma investigação filosófica para tentar descobrir qual que é o princípio metafísico de toda a existência. E ele identifica esse princípio metafísico num conceito de vontade. Esse conceito de vontade não tem relação com a vontade humana, com os nossos desejos. Eu tenho vontade de comer chocolate ou coisa do tipo. Esse princípio filosófico, metafísico da vontade, ele está relacionado também às forças da natureza, ele está relacionado, por exemplo, à força da gravidade, à força de atração, né, que rege o movimento dos planetas no universo. Isso, para Schopenhauer, seria uma manifestação desse princípio metafísico da vontade. Os nossos próprios desejos, a nossa própria libido, tudo aquilo que determina o nosso comportamento também são manifestações desse princípio metafísico da vontade. A dinâmica das forças da natureza, o movimento das marés, fenômenos climáticos, a luta pela sobrevivência dentro da natureza, tudo isso seriam manifestações desse princípio metafísico. Bom, a gente poderia ficar a noite inteira falando daqui, mas o que nos interessa? Nos interessa duas coisas. Se nós, seres humanos, somos profundamente determinados, nós somos essencialmente determinados por este princípio metafísico da vontade, significa, na concepção de Schopenhauer, ele tem uma concepção profundamente pessimista sobre a existência humana. Por quê? E aí é uma concepção que se aproxima muito da concepção budista. O ser humano, ele é continuamente determinado por desejos, por uma série de desejos. Nós estamos sempre desejando as coisas. E isso não apenas do ponto de vista da satisfação das nossas necessidades básicas de sobrevivência, água, comida, abrigo, como também desejos de satisfação social, de projeção social, desejo de ter coisas, comprar coisas, ser mais, adquirir mais poder e etc. E a existência humana é uma contínua busca pela satisfação desses desejos, que vão se repondo infinitamente. No entendimento de Schopenhauer, essa condição humana, essa característica, ela é uma característica que faz com que a nossa existência seja essencialmente marcada pelo sofrimento. Por quê? Porque a humanidade vive numa contínua insatisfação. Em primeiro lugar, essa insatisfação, né, a gente pode colocar assim, do ponto de vista cósmico, do ponto de vista macro, né, de um grande sentido da existência, ela decorre do fato de que não há um Deus. Schopenhauer é um filósofo ateu, assim como Nietzsche, mas há uma diferença muito grande entre as suas reflexões. O fato de que não há um Deus, não há um demiurgo, não há uma força criadora que determina os acontecimentos do universo do ponto de vista macro. Isso significa que, para Schopenhauer, a nossa existência, ela não tem um sentido maior, né? Não há um plano divino para determinar aquilo que nós vivemos. Tá? Não há um plano maior que dê sentido na nossa vida, que dê uma explicação para o nosso sofrimento. Pelo contrário, tudo aquilo que existe, o universo, a vida animal, a vida microbiana, as relações atômicas e a nossa própria existência são determinadas por um conjunto de
pulsões, por um conjunto de diferentes impulsos, de diferentes forças, que estão em contínuo conflito entre si e que são diferentes manifestações deste princípio metafísico completamente irracional, que é a vontade. Tá? Então, não há um sentido maior, não há um equilíbrio na natureza. O que existe, tanto dentro da natureza, como dentro de nós mesmos, como em todo o universo, é um gigantesco conflito de forças. Tá? E dentro desse conflito de força, nós vivenciamos esse conflito dentro de nós, através das insatisfações contínuas provocadas pelo nosso desejo. Eu quero primeiro um carro, aí eu trabalho, compro aquele carro, depois eu quero o outro, depois eu quero o outro. Eu comi uma coisa agora, mas daqui a pouco eu vou sentir fome de novo. Eu tive uma noitada maravilhosa de sexo ontem, mas daqui a um pouco tempo eu vou querer sexo de novo. E eu quero ganhar dinheiro, e depois que eu ganho dinheiro eu quero mais dinheiro, e eu quero uma casa, e depois outra casa, e assim passa-se a nossa vida. Schopenhauer vai entender essa condição como uma condição de sofrimento. A humanidade, para Schopenhauer, oscila entre, de um lado, a carência, que é proporcionada por essa condição de insatisfação, por essa vontade infinita que se repõe dentro de nós, e o tédio. Breves momentos de tédio que são vivenciados tão logo a gente conquiste aquilo que a gente achava que a gente estava buscando. Só que depois que a gente conquista aquilo, essa conquista perde completamente o valor. Torna-se algo fugaz. Fazendo esse resumo aqui de Schopenhauer, né? Porque Nietzsche fala sobre Schopenhauer aqui, e ele diz que a Schopenhauer, né, a valorização da compaixão por parte de Schopenhauer é algo ruim. Né? Ele vai, na sequência aqui dessa frase, ele vai colocar, né? Voltando lá ao parágrafo 5. Tratava-se em especial do valor do não egoísmo, dos instintos de compaixão, abnegação, sacrifício, que precisamente Schopenhauer havia dourado, divinizado e idealizado. Bom, nas reflexões que Schopenhauer faz sobre a ética, tem um determinado momento do livro dele em que ele valoriza a compaixão. Por quê? Porque no entendimento de Schopenhauer, ao sentirmos compaixão pelo sofrimento alheio, nós estamos implicitamente reconhecendo, ainda que isso não seja um reconhecimento pleno e racional, nós estamos implicitamente reconhecendo que aquela outra criatura pela qual eu estou sentindo compaixão, ela é sofredora. E a gente, nesse ponto, para Schopenhauer, isso seria uma coisa boa, e é uma coisa que ele valoriza, porque isso reflete justamente na caracterização mais essencial que Schopenhauer faz sobre o ser humano, que é uma criatura condenada ao sofrimento. Acho que agora deu para entender um pouco por que a filosofia de Schopenhauer é uma filosofia profundamente pessimista. Né? Bom, Schopenhauer tem essa valorização da compaixão. E Nietzsche vai colocar que esta valorização da compaixão, né, do não egoísmo, do altruísmo, dos instintos de abnegação, blá, 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 eu voltei aqui para o parágrafo 5, por tão longo tempo que eles ficaram como valores em si, com base nos quais ele disse não à vida e a si mesmo. O que significa dizer esse não à vida, dizer não à vida? A gente já tinha visto lá no parágrafo 3 que Nietzsche ele estabeleceu a vida como um critério a partir do qual ele vai julgar esses valores. E vida para Nietzsche, aqui nesse momento, nessa obra, é vontade e poder. Bom, ele relaciona, né, essa origem da sua preocupação de avaliar o valor dos valores com a sua oposição a Schopenhauer. Em especial, a oposição da parte de Nietzsche na valorização da compaixão por Schopenhauer, como uma coisa boa em si mesma. E Nietzsche ele associa a ética de Schopenhauer ao altruísmo. Né? Qual que é a proposta ética de Schopenhauer? Né? E aqui
voltando, vamos ter que voltar a fazer essa observação para a gente entender do que se trata. Eu mencionei que a caracterização que Schopenhauer faz do ser humano, ela é muito parecida com o pensamento religioso do budismo, de que nós temos os nossos desejos e que enquanto nós formos dominados pelos nossos desejos, nós iremos sofrer. Muito bem, o que Schopenhauer propõe na reflexão que ele faz sobre a ética? Ele vai dizer, olha, a única maneira que nós temos, ou melhor, não é a única maneira, tá? Mas é a melhor maneira, o caminho definitivo para a gente se livrar do sofrimento é a gente abandonar, é a gente se afastar, é a gente negar os nossos desejos, assumindo uma postura, adotando uma postura de ascese, semelhante à postura ascética daquilo que os budistas entendem como sendo o nirvana, né? Dentro dos ensinamentos de Buda e tudo mais, o que os budistas acreditam é que o Buda ele se tornou um iluminado, né? Ele atingiu o nirvana a partir do momento em que ele conseguiu negar em si próprio todos os seus desejos. Ora, se os nossos desejos são causa do nosso sofrimento, e se os nossos desejos são um reflexo do princípio metafísico que determina a nossa existência da maneira mais... o princípio metafísico que determina a nossa existência, então, negar os desejos e, portanto, negar a manifestação da vontade em nós, significa negar a nossa própria vida. Significa negar aquilo que nos caracteriza essencialmente. Nesse sentido, é que Nietzsche está falando de negação da vida. Para Nietzsche, a ascese é negação da vida. Por quê? Bom, mas o que seria, então, uma afirmação da vida? A gente vai trabalhar isso de uma maneira mais intensa mais para frente. Mas apenas para não deixar a pergunta sem resposta, eu retomo aqui algumas palavras que ele colocou lá no parágrafo 3 do prólogo, sobre o qual nós conversamos na semana passada, que foi a definição provisória que eu tinha dado sobre vontade de poder, ou vontade de potência, né? Quando ele fala aqui, quando ele vai falar a pergunta sobre o crescimento do homem, né? Crescimento do homem, plenitude, força, vontade de vida, coragem. Isso, para Nietzsche, é afirmação da vida. E é baseado nesse registro do que é vida que ele se pretende avaliar o que são esses valores. Bom, feita esse primeiro preâmbulo aqui sobre Schopenhauer, eu já percebi que pipocaram várias perguntas aqui. Eu vou parar com a leitura do parágrafo 5 e vamos lá dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Thalita, é através da metafísica que se pode explicar os fenômenos. Bom, Thalita, a metafísica, ela é uma área da filosofia que existe desde a filosofia grega. E a etimologia do termo metafísica vem do grego metafísica, né? Física é a palavra physique, que significa natureza. Metafísica quer dizer o que está além da natureza, o que está além daquilo que nós conseguimos enxergar, sentir, tocar ou ouvir. Tradicionalmente, a metafísica, as reflexões metafísicas ao longo da história da humanidade, elas se dedicaram a responder questões sobre se existiria algum tipo de princípio para além daquilo que nós vemos no mundo, que determina a nossa existência. Outro tipo de assunto que faz parte das reflexões metafísicas. Deus existe ou não existe? Existe Deus? Existe uma alma? Nós realmente temos uma alma? Quais são as características de Deus? Quais são as características da nossa alma? Ou seja, de modo geral, tudo aquilo que a gente não pode ver, mas que de alguma forma, ao longo da história da filosofia, acreditou-se que eram elementos que determinavam a nossa vida.
Para finalizar, né, usando uma analogia com o filme Matrix, a gente pode falar que a metafísica é o estudo da Matrix, é o estudo daquilo que está por trás do que a gente pode interagir, mas que está determinando aquilo que está acontecendo. Né? Usando uma outra metáfora muito simples, metafísica é o chip do computador. E a realidade que nós estamos vendo é a tela do computador. A gente interage com o computador através do teclado, através do microfone, através da câmera, da tela. Só que o que realmente determina o que está acontecendo, a gente não vê. É o chip que está lá dentro. É uma máquina que realiza milhões de processos, milhões de operações eletromagnéticas todo segundo, né? E que essas operações eletromagnéticas, elas não têm nada a ver com essa imagenzinha colorida que eu estou vendo aqui, com o íconezinho que eu clico, né? Internet Explorer, escrito lá Google, letrinhas coloridas e tudo mais. Em outras palavras, o princípio que está por trás de boa parte das reflexões metafísicas é aquilo que nós enxergamos no mundo, aquilo que a gente vê, que a gente toca, que a gente sente o gosto, o cheiro e etc., isso não corresponderia à essência da realidade. E, portanto, seria necessário um tipo de investigação filosófica que nos permitisse, de alguma maneira, entender, de alguma maneira, acessar esse âmbito de conceitos que determinam aquilo que a gente está vivendo. Tá? Por exemplo, uma coisa bastante simples, né? O Joãozinho nasceu, é um bebezinho, né? Ele tem uma determinada essência. Aí, o João cresceu, se transformou num gigante jogador de basquete com 2,15 metros de altura. Aí você fala, mas espera aí, desse jogador gigante de 2,15 metros de altura, o que tem em comum com aquele bebezinho de 40 e poucos centímetros que nasceu há alguns anos atrás? Nada. Nem fisicamente falando, porque as células mesmo também, depois de alguns anos, as nossas células já não são as mesmas. Tá? Mas e se eu cortar um braço do João? Ele vai continuar sendo João. Se eu cortar as duas pernas, se eu cortar o outro braço, ele vai continuar sendo João. E se eu retirar o cérebro dele, matar o João, retirar o cérebro, a gente ainda vai conseguir identificar aquele cadáver como sendo o cadáver do João. Do ponto de vista metafísico, a gente pode falar que a essência, entre aspas, do João, de uma maneira bastante simplória, tá, gente? Que é a nossa essência metafísica. É aquilo que dentro do cristianismo a gente entende como sendo a nossa alma, tá? Ou seja, o bebezinho e o gigante jogador de basquete, eles continuam com a mesma alma. Se eu cortar um braço, se eu jogar ácido no João e deformar o rosto dele inteiro e ele se tornar uma pessoa irreconhecível, ele continua tendo a mesma alma. Se ele, enfim, morrer e a gente arrancar o cérebro dele, a gente ainda vai continuar a identificar aquele cadáver como sendo o cadáver do João, né? Porque existe, entre aspas, uma certa essência ali, uma certa lembrança, um certo tipo de representação que está além daquilo que nós podemos enxergar, sentir, cheirar e etc. E isso seria a essência metafísica. Então, existe uma relação entre o conceito dele de vontade com o querer humano? Sim, Camila. Exatamente. O nosso querer é apenas mais uma manifestação deste princípio metafísico da vontade. Schopenhauer, ele usa, quando ele vai escrever no livro dele, ele usa vontade com V maiúsculo para se referir ao princípio metafísico do universo. E quando ele está falando dos nossos desejos, ele usa vontade em letras minúsculas. Tá? Assim como a lei da gravidade, os instintos dos animais, os diferentes instintos de reprodução, de alimentação e etc., são outras manifestações desse princípio metafísico da vontade. E o senhor falou os atributos que afirmam a vida, né, segundo Nietzsche. Dentre eles, o senhor falou a coragem, né? Então, a vida seria, para Nietzsche, então seria essa vontade de crescer, que o senhor falou dos atributos que afirmam a vida. Então, a vida seria o quê? Essa vontade de crescer.
Vontade de poder, para Nietzsche, bom, se a gente entrar nisso, a gente vai ficar aqui hoje. É mais o sentido da vida, é o sentido de vida que emprega. Vida para Nietzsche não é apenas vontade de crescer, mas vontade de poder, de dominar, de subjugar, de se apropriar. Tá? Nietzsche, ele tem, por exemplo, uma disputa, ele entende que o princípio a partir do qual Darwin estruturou a sua teoria, a teoria da luta pela sobrevivência, ele acha que isso é muito pouco. Ele acha que tudo no universo não almeja só a sobrevivência. Almeja crescer, dominar, ser mais, dar vazão à plenitude das suas potências. Tá? Marcos Vinícius, como esse estado de negação dos desejos se diferencia de um estado de apatia? No caso, Marcos Vinícius, há uma diferença porque é um esforço voluntário da pessoa para negar os seus próprios desejos. A apatia é uma condição na qual você está fisiologicamente ou psicologicamente ou mentalmente fragilizado e você naturalmente não tem desejos. No caso, tanto da ética do budismo como da ética de Schopenhauer, é um sujeito plenamente saudável, na plenitude dos seus desejos, ele voluntariamente nega isso. É o sujeito que faz um voto de castidade, é o sujeito que faz um voto de pobreza, é a dificuldade que todos nós temos em fazer um regime. A gente olha para aquela barra de chocolate e fala, não vou comer, tá? Há essa diferença com relação à apatia. Thalita, metafísica, tudo que a ciência não pode explicar, exatamente. Tarará, a meia analogia com o chip, que bom, o desvelar dessas coisas nos mostraria a essência. É bem por aí. Então a filosofia assume uma essência do ser. Bom, Marília, todos os filósofos metafísicos, eles partem do pressuposto de que há alguma espécie de essência. Tanto da existência do mundo como dos seres humanos. E eles se dedicam a investigar o que seria essa essência. Ao longo da história da filosofia, desde os filósofos gregos, passando pelo pensamento medieval, modernidade, até o momento de chegarmos em Nietzsche, houve diferentes discursos, houve diferentes entendimentos sobre o que poderia ser essa essência. Aí, eu teria que dar um curso de história da filosofia para a gente falar sobre cada um deles. Mas esse de fato, é um pressuposto de todo filósofo metafísico. Esclarecidas as dúvidas, voltemos aqui ao parágrafo 5. Então, Nietzsche, ele estava fazendo uma associação entre a valorização por parte de Schopenhauer da compaixão e a ética dele de negação da vida, a ética do ascetismo, a qual, vamos observar, não se diferencia da própria ética cristã. A ética cristã, bem colocada, ela é uma ética que ela diz, olha, a gente não deve dar plena vazão à nossa vontade de poder. A gente deve viver uma vida comedida, bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente não fazer mal para o outro, a gente não ser ganancioso, etc. E lá na frente a gente recebe uma recompensa. No entendimento de Nietzsche, isso é negação da vida. Por quê? Porque Nietzsche entende que vida é vontade de poder. E é por isso que ele coloca aqui, né? Contra esses instintos, manifestava-se em mim uma desconfiança cada vez mais radical, um ceticismo cada vez mais profundo. Aqui eu tenho que fazer uma outra observação, né? Então, o altruísmo seria para Nietzsche um reflexo de uma moral que conduz a humanidade à negação da vida, portanto ao nada, né? E aqui é importante colocar, gente, apesar de Schopenhauer não ser cristão, do ponto de vista prático, Nietzsche considera que os resultados da ética do Schopenhauer são similares aos resultados práticos da ética cristã. Ambas as éticas propõem o quê? A negação da vontade de poder e, portanto, negam a vida. E aqui é curioso, né? Porque logo na sequência que ele falou de Schopenhauer, ele vai falar de instintos. Vamos ler o trechinho aqui, né? Ele fala de Schopenhauer, né? A negação tratava-se do valor do não egoísmo, dos instintos de compaixão, abnegação, sacrifício. Ora, bolas, a gente não está fazendo uma reflexão sobre moral?
Por que Nietzsche está falando de instintos? Né? A ideia não era fazer uma reflexão sobre a moral? Bom, aqui ele adianta uma ideia que vai ser explorada mais para frente e que ele já havia exposto numa obra anterior dele, chamada Além de Bem e Mal. Lembrando aqui a observação que eu havia feito no primeiro encontro. A genealogia da moral, originalmente, ela foi concebida por Nietzsche para ser um complemento da obra Além de Bem e Mal. Tá? Especificamente no aforismo 6 de Além de Bem e Mal. Qual que é a ideia? Né? Se a moral, como a gente já tinha dito, é algo fabricado, inventado, então a matéria-prima a partir da qual surge a moral são os instintos. Toda moral é, no fundo, a transformação de determinados impulsos, de determinados instintos em regras de conduta, em parâmetros de avaliação. No fundo, o que é uma moral? Né? O que é uma moral? O que são valores? Ou eles são parâmetros de avaliação, a partir dos quais a gente faz juízos sobre as coisas, isso é bom, isso é mal, isso é útil, isso é inútil, isso é etc. E regras de conduta. Tá? Por isso é que ele está falando de instintos. Ora, se as morais são fabricadas, então, quando Schopenhauer propõe uma ética da negação da vida, isso nos leva à conclusão de que os instintos determinantes em Schopenhauer seriam tipos de instintos, tipos de pulsões semelhantes aos moralistas cristãos. Quais seriam esses instintos? Né? De compaixão, de abnegação, etc. Tá? Com base nos quais ele disse não à vida, né? E contra esses instintos manifestava-se no próprio Nietzsche uma desconfiança cada vez mais radical, um ceticismo cada vez mais profundo, né? E Nietzsche enxergou aí um grande perigo para a humanidade. A tentação ao nada. Precisamente nisso enxerguei o começo do fim, o ponto morto, o cansaço que olha para trás, a vontade que se volta contra a vida. Ou seja, uma moral, um tipo de vontade, um tipo de instinto, um tipo de pulsão que se volta contra a existência. Tá? Nesse sentido, a gente pode colocar aqui cristianismo, budismo e a ética de Schopenhauer, para Nietzsche, são jogados tudo dentro do mesmo balaio. O nome desse balaio é niilismo. O que é niilismo? Bom, niilismo é um conceito que para Nietzsche tem mais de um significado. O primeiro significado de niilismo está aparecendo agora. Niilismo igual negação da vida. Então, toda vez que vocês encontrarem nos textos de Nietzsche ele falar valores niilistas, essa ética niilista, esses filósofos niilistas, são filósofos que negam a vida. Tá? E aí ele coloca, né, a última doença anunciando-se terna e melancólica. A moral da compaixão cada vez mais se alastrando, capturando e tornando doentes até mesmo os filósofos. Né? O seu caminho sinuoso em direção ao novo budismo, a um budismo europeu, a um niilismo. Tá? Por que ele está falando aqui contra a moral da compaixão? Porque, tradicionalmente, as reflexões dos filósofos sobre a moral que vieram antes de Schopenhauer e antes do Paul Rée, que a gente também tinha visto na semana passada, que também era um filósofo que valorizava o altruísmo, né? Essas reflexões, elas não necessariamente valorizavam a compaixão. Né? E ele cita aqui Platão, Spinoza, La Rochefoucauld e Kant. São 4 filósofos que têm uma reflexão sobre a moral que não valorizam a compaixão. Tá? E passamos, então, ao parágrafo 6. Né? E aqui ele retoma a pergunta pelo valor dos valores. E agora a gente vai esclarecer o que é essa frase bizarra que ele está... Como é que a gente vai ver um valor de um valor? Né? Quem não conhece a filosofia de Nietzsche, esse cara não está falando coisa com coisa, né? Ele já enlouqueceu aqui, quando ele está falando da genealogia da moral. Bom, vamos raciocinar. Lá no parágrafo 3, a gente viu que Nietzsche fala que a moral é uma coisa inventada. Portanto, a moral não é uma coisa dada, não é uma coisa natural.
Todas as coisas inventadas existem para atenderem determinadas necessidades ou determinados interesses. E isso também é válido, inclusive, para a moral da compaixão, que é a moral cristã. Ainda no parágrafo 3, Nietzsche enuncia um critério a partir do qual esses valores serão avaliados, a saber, a própria vida, entendida por ele como vontade de poder ou vontade de potência. Nas páginas da genealogia da moral, isso é uma coisa que ele vai falar mais para frente, mas que ele também já tinha dito em Além de Bem e Mal, Nietzsche vai dizer que todas as morais sempre foram instrumentos, ferramentas de criação, de formação, de moldagem do desenvolvimento de determinados tipos de seres humanos. Em outras palavras, um sistema moral é um mecanismo de controle. Controle do comportamento e controle também dos pensamentos das pessoas. Como assim controle dos pensamentos das pessoas? Apenas para dar uma palhinha de cenas do próximo capítulo. Segunda dissertação. Qual que é o subtítulo? Está lá no índice. Culpa, má consciência e coisas afins. Quando ele está falando aqui de má consciência, ele está se referindo àquilo que nós, aqui na língua portuguesa, falamos de consciência pesada. Para Nietzsche, a origem dessa nossa sensação de consciência pesada, quando nós fazemos uma coisa que a gente fica mal com aquilo e tudo mais, isso é fruto da moral cristã. E, portanto, fruto de um instrumento de controle. E aí é por isso que a gente pode dizer, portanto, que os sistemas morais são mecanismos, instrumentos, mecanismos de controle, não apenas do nosso comportamento, mas também do nosso pensamento. Enfim, a gente vai desenvolver melhor essa ideia na segunda dissertação. Tudo aquilo que é inventado para atender determinados interesses, atender a determinadas necessidades. Morais são sistemas de controle do comportamento e do pensamento. Ora, os resultados dessas diferentes morais, indivíduos fortes ou indivíduos fracos, indivíduos ressentidos ou indivíduos saudáveis, voltando lá naquelas breves frases do parágrafo 3 do prólogo, né? Vou voltar àquela pergunta sobre a qual a gente ficou conversando bastante. Sob que condições o homem inventou para si juízos de valor bom e mal? E que valor têm eles? Obstruíram ou promoveram até agora o crescimento do homem? Ou são indício de miséria, empobrecimento e degeneração da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade de vida, sua coragem, sua certeza e seu futuro? Em outras palavras, as intenções e os resultados dessas morais servem como critério para a avaliação desses respectivos sistemas de valores. Entendendo-se um sistema de valor como um produto criado para deliberadamente controlar o comportamento de grandes massas, de grandes sociedades, Nietzsche vai avaliar esses mecanismos de controle. Ele vai se perguntar qual é o valor que está por trás desses mecanismos de controle. Acho que com isso eu consegui esclarecer essa frase um pouco paradoxal, que se a gente lê de cara, a gente fica, né? Perguntar-se pelo valor de um valor significa perguntar-se, em última instância, qual é o objetivo, né? Quais são as intenções morais que estiveram por trás da criação de um determinado conjunto de preceitos utilizado historicamente como um mecanismo de controle. Se a gente entender isso, se vocês entenderem isso, a ideia essencial do prólogo está entendida, né? Se isso fosse uma aula, vocês poderiam ter certeza que essa pergunta iria cair na prova. Porque isso é o cerne da reflexão que Nietzsche está querendo passar para a gente aqui no prólogo. Tá? Bom, e aí, retomando algumas coisas que eu já havia falado, a hegemonia do pensamento socrático-platônico-cristão como, até agora, a única moral na civilização ocidental. Lembre-se do comentário que eu havia feito sobre o peixe que está dentro da água e não percebe a água, né?
Para Nietzsche, os filósofos de até agora tiveram dificuldade em se perguntar pelo valor dos valores, porque eles estiveram mergulhados como peixes dentro dessa hegemonia do pensamento moral socrático, platônico, cristão. Né? Fez com que essas concepções de valores se tornassem, entre aspas, naturais. E é por isso que Nietzsche vai afirmar no parágrafo 6 que isso nunca chegou a ser feito antes dele. Né? Ele está dizendo aqui o problema do valor da compaixão e da moral, blá, blá, blá. Né? Quem nesse ponto se detém, abre-se uma nova perspectiva, uma nova possibilidade, Enunciemos essa nova exigência, que é o que ele se propõe a fazer com a genealogia da moral. Necessitamos de uma crítica dos valores morais, o próprio valor desses valores deverá ser colocado em questão. Né? E um conhecimento tal como esse, tal como até hoje, nunca existiu e nem foi desejado. É por isso que Nietzsche está dizendo que isso nunca chegou a ser feito. Tá? Só que, aí que nós chegamos, né? Responder a essa pergunta... Como é que a gente chega na resposta a essa pergunta pelo valor dos valores? Responder a essa pergunta exige um tipo de distanciamento dessa hegemonia unilateral. Exige, em outras palavras, que o peixe consiga colocar a cabeça fora do aquário e enxergar que lá dentro do aquário está cheio de água. Para ele perceber a água que faz parte, digamos assim, que forma o pano de fundo do contexto moral ao qual toda a humanidade sempre esteve imersa. Ora, esse distanciamento dessa hegemonia unilateral é um tipo de perspectiva, um tipo de entendimento sobre a moral, que busca encarar a moral como, entre aspas, uma espécie de um sintoma da condição da civilização ocidental. É por isso que aqui no parágrafo 6 ele vai fazer, aqui entre parênteses, uma série de associações, né? Ele vai colocar, né? É necessário o conhecimento das condições e das circunstâncias nas quais nasceram, sob as quais se desenvolveram e se modificaram. Moral como consequência, como sintoma, como doença, como mal-entendido e etc, etc. E aqui se origina uma característica indispensável, uma característica fundamental da tarefa crítica que Nietzsche faz, da crítica que Nietzsche se propõe a fazer na genealogia da moral, que é o quê? O diagnóstico da civilização. Nietzsche diagnostica, a perspectiva que Nietzsche diagnostica da sua própria realidade, da realidade da Europa, de toda a civilização ocidental, na segunda metade do século XIX, é um período de profunda decadência. Tá? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa ideia quando a gente entrar na primeira dissertação. Ora, diante dessa decadência, Nietzsche ele vai se perguntar pelas causas dessa decadência. Uma das causas dessa decadência é o predomínio de um tipo de moral que é negadora da vida. Teve uma pergunta aqui. Marília, essa percepção está de certa forma ligada ao mito da caverna de Platão, ou seja, você só enxerga quando se distancia da sua situação. Na verdade, o insight inicial da caverna do Platão, ele aconteceu, não foi depois que o cara estava fora da caverna. O cara ainda estava dentro da caverna quando ele percebeu que ele estava preso. Né? Eu diria que, na verdade, não tem muito a ver. Obviamente, depois que o cara sai da caverna, ele tem uma outra perspectiva sobre a caverna. Se a gente for entender dessa forma, a gente pode fazer essa analogia. Só que a proposta de Nietzsche aqui, no caso específico de Platão, né, ele estava se referindo à capacidade de que nós, através da nossa razão, consigamos entender consigamos compreender, conceber ou de alguma maneira alcançar o princípio metafísico de toda a realidade. Nietzsche, ele não é um filósofo metafísico, tá? Ele é um filósofo ateu e ele acredita, inclusive ele repudia a metafísica de Schopenhauer e ele está buscando esse distanciamento de um ponto de vista moral. A gente pode colocar assim como uma perspectiva diferenciada. Bom, continuando aqui, gente.
parágrafo 6 ainda, né? Daqui se origina uma característica, portanto, desse diagnóstico da civilização. Tá? No momento em que Nietzsche está fazendo a crítica da moral cristã, ele se propõe também a fazer um diagnóstico da civilização ocidental, mostrando as consequências daquilo que ele entende como sendo o predomínio milenar de valores cristãos. Esse diagnóstico é um diagnóstico ruim. Esse diagnóstico, né, aqui é importante apenas fazer um último comentário sobre uma frase que está aqui no final do prólogo, onde ele coloca, né? Ele está se referindo à condição dos filósofos que estão dentro do aquário, né? E dos genealogistas ingleses, do Paul Rée. Tomava-se o valor desses valores como dado, como efetivo, como além de qualquer questionamento. Ou seja, as consequências, né, as intenções morais do pensamento moral cristão não eram questionados porque eram considerados como bons em si mesmos. Além de qualquer questionamento, até hoje não houve nenhuma dúvida ou nenhuma hesitação em atribuir ao bom um valor mais elevado do que ao mal. Ou seja, todos aqueles instintos ascéticos de negação da vida, de bom comportamento, mansuetude, de moderação, mansos e pacíficos e etc. Tudo isso era unânime, e a própria utilidade das ações do ponto de vista de você ser verdadeiro, isso era bom para a comunidade, tudo isso, no entender de Nietzsche, foi unanimemente considerado como bom até agora, sem questionamento. É isso que ele se propõe a questionar. Mais elevado no sentido da promoção, da utilidade, da influência fecunda para o homem, né? O indivíduo ele se torna bom quando ele se torna sincero, honesto, moderado, manso e pacífico, caridoso, compassivo, etc, etc. E aí ele se pergunta, e se o contrário fosse a verdade? E se no bom, ou seja, no indivíduo bonzinho, houvesse um sintoma regressivo, como um perigo, uma sedução, um veneno, um narcótico? Ele está falando aqui da negação da vida, né? Mediante o qual o presente vivesse como se às expensas do futuro, né? Um estilo menor, mais baixo, de modo que precisamente a moral seria culpada de que jamais se alcançasse o supremo brilho e potência do tipo homem. Quando ele está falando de supremo brilho e potência do homem, ele está se referindo à vontade de poder. Mas aqui tem uma observação importante. O presente seria vivido às expensas do futuro. Nesse diagnóstico que Nietzsche faz da decadência da civilização ocidental, e um dos pontos principais da crítica de Nietzsche à moral cristã é referente à temporalidade, a relação com o tempo. Em outras palavras, a moral cristã nega a vida. Por quê? Porque o foco das nossas ações e o objetivo principal que nos motiva a não sermos gananciosos, a não retribuirmos o mal com o mal, não nos dedicarmos à vingança, não buscarmos mentira, etc, etc, é a esperança de uma redenção que aconteceria no além-vida. Ou seja, na escatologia cristã, em outras palavras. O que eu estou querendo dizer aqui? Né? O que motiva, no entender de Nietzsche, o que motiva os cristãos e boa parte da humanidade a negar a sua vida é a esperança de viver uma vida melhor no futuro. Isso, no entendimento de Nietzsche, é um conceito que já estava presente lá em Platão. Quando Platão falava que depois da morte, a nossa essência iria, exatamente, Joilton, uma bengala metafísica. É uma esperança. Em outras palavras, né? No pensamento de Platão, depois da morte, se nós fôssemos pessoas virtuosas, nós teríamos a oportunidade de contemplar as essências verdadeiras.
a verdadeira justiça, a verdadeira virtude, a verdadeira bem-aventurança e etc. No entender de Nietzsche, isso foi transformado pelo cristianismo na bem-aventurança do reino dos céus. Mas, essencialmente, permanece uma negação do presente em prol de uma esperança no futuro. E, portanto, é por isso que ele está dizendo aqui, né, que o presente vivesse como se às expensas do futuro. Ou seja, em última instância, o cristão, o budista ou o asceta, ele não nega a vida. Aliás, ele nega a vida porque ele tem a esperança de uma outra vida. Nietzsche, sendo um filósofo antimetafísico e um filósofo ateu, obviamente ele não acredita na existência de uma outra vida. Se ele não acredita numa existência de uma outra vida, a conclusão que a gente tem é que, portanto, Nietzsche critica a moral cristã porque, no entendimento dele, a moral cristã leva ao nada. Ou seja, essa esperança da escatologia cristã, da bem-aventurança, do reino dos céus, né? A verdadeira justiça, a verdadeira, etc, etc, né? Que a gente observa isso no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque encontrarão justiça aonde? Justiça aqui na terra? Não. Justiça no reino dos céus. Né? Bem-aventurados aqueles que sofrem, porque serão aliviados. Serão aliviados aqui na terra? Não. Serão aliviados no reino dos céus. Ou seja, o presente é vivido às expensas do futuro. E por outro lado, adiantando já um conceito que vai aparecer de uma maneira muito intensa aqui, ainda na primeira dissertação da genealogia da moral, o conceito de ressentimento. O foco é no passado. Bom, então vamos lá. O sujeito ressentido, né, é o ressentir, é o cara que fica sentindo a mesma coisa duas vezes. Ao longo de todas as nossas vidas, a gente inevitavelmente engole sapos. A gente tem malogros, a gente tem decepções, a gente tem experiências negativas. No entendimento de Nietzsche, a capacidade de esquecer, a capacidade de digerir essas vivências negativas e assimilar elas é uma capacidade muito positiva. É um sinal de boa saúde do ponto de vista psíquico. Pessoas que não têm essa saúde e esse equilíbrio psíquico são pessoas ressentidas. São pessoas que vivem remoendo o rancor e a frustração daquelas experiências do passado. E que, portanto, são profundamente marcadas por uma infelicidade e por um desejo de vingança. São pessoas, portanto, cujas ações e pensamentos no presente continuam sendo determinados pelo passado. Ora, para Nietzsche, e aqui a gente já entra em uma das características daquilo que ele vai entender como afirmação da vida, é viver o presente, é afirmar a minha vida aqui e agora. Portanto, não é agir numa esperança de um além, que no entender de Nietzsche não existe, e nem agir com busca a uma eterna desforra do passado, que segundo Nietzsche e obviamente, né, já passou e não tem como a gente mudar mais. Tá? Ora, o fato de que boa parte da humanidade não vive, não está focada no presente, para Nietzsche é um sinal de decadência. Tá? E, portanto, o que ele se propõe a fazer é uma vivência do presente. Patrícia, não entendi sobre a percepção de compaixão para Nietzsche. Se refere a si mesmo, pois o que se entende por compaixão é sentimento piedoso e simpatia para com a tragédia pessoal de outrem. Exatamente. Exatamente isso. Nietzsche vai entender que esses sentimentos de compaixão, que são valorizados na moral de Schopenhauer e na moral do Poré, que ele tinha mencionado nos parágrafos anteriores, isso é um sinal de decadência. Ele associa a valorização da compaixão com a negação da vida.